Olá, olá, meus queridos alunos e alunas. Espero que estejam todos bem e estudando bastante, né? Lembrando aí que a nossa prova está bem próxima, né, de chegar. E estudaremos hoje, então, a nossa segunda aula de Direito Notarial e Registral. Trataremos hoje do assunto disposto lá no capítulo 21 das normas de serviço, que é do pessoal do serviço extrajudicial. Lembrando que, embora esteja hoje no capítulo 21 das normas de serviço, nem sempre foi assim. Antes da edição do provimento 16 de 2015, nós tínhamos uma divisão entre o que eram as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, que foram inicialmente previstas pelo provimento 58 de 1989, que revogou o provimento 5 de 81, que era o seu provimento que tinha as disposições extrajudiciais antes da Constituição de 88, ou seja, depois da Constituição de 88, mais precisamente em 28 de novembro de 1989, um ano e um mês e alguns dias após a promulgação da nossa Constituição de 88, veio o provimento 58 de 89, que inseriu, que trouxe as normas de serviço da as normas da Corregedoria Geral da Justiça. Todavia, somente em 1991, com o provimento 14, que foi instituída a primeira leva das normas do pessoal do serviço extrajudicial, e depois de um certo tempo, com a edição da Lei 8935 de 1994, nós tivemos o provimento 5 de 1996, que revogou praticamente tudo que estava disposto no provimento 14 de 91, que passou então esse provimento 5 de 96 a ser as normas do pessoal do serviço extrajudicial. Depois disso, pessoal, lá então, no provimento 16 de 2015, teve essa integração. O que eu quero deixar importante para vocês aqui? Numa linha do tempo, nós temos que entender que no provimento 14 de 91 é a previsão original do serviço do pessoal extrajudicial. Depois, com o provimento 5 de 96, teve a revogação do 14 de 91, trazendo toda uma nova disciplina do pessoal do extrajudicial. E, indo isso, tá, pessoal, lembrando que teve influência da Lei 8935 de 94 para a alteração do provimento 5 de 96. Depois, com o provimento 16 de 2015, as normas do pessoal elas foram integradas às normas da Corregedoria, surgindo então que não existia capítulo 21. Até então as normas paravam no capítulo 20 do Registro de Imóveis e o capítulo 21 agora então foi inserido a partir de 2015, só que temos que lembrar que entre o provimento 14 de 91 e o 5 de 96 tiveram alterações drásticas na norma de pessoal, porque com base na Lei 8935, principalmente na adoção do regime seletista para os prepostos. Todavia, do provimento 5 de 96 para o 16 de 2015, embora tenha algumas adequações, alguns provimentos que aos poucos foram inserindo nas normas de pessoal outras disposições, não teve uma alteração tão substancial quanto a do provimento 1491 para o 596. Então, o provimento 16 de 2015 nada mais é do que uma atualização e um compêndio de tudo aquilo que estava previsto no provimento 5 de 96, sendo inserido agora dentro das normas. Tá, pessoal? Então tomem cuidado com isso. A minha preocupação de estar falando isso para vocês, esse histórico todo, é com base nas questões de conhecimentos gerais, tá? Caso venha a cair, as normas de pessoal só depois de 2015 que foram inseridas nas normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Antes era uma norma autônoma chamada de normas do serviço do pessoal do extrajudicial, que tinha sua previsão, primeiramente então no provimento 14 de 91 e posteriormente revogado esse provimento 14 de 91, dando origem ao provimento 5 de 96, que depois foi consolidado nas normas através do provimento 16 de 2015. Então vamos agora então ao provimento, ao capítulo 21 das normas essencialmente, que é o que está vigente hoje relativo às normas do pessoal do serviço extrajudicial. Primeiro destaque que eu faço para vocês, pessoal, quem que é o pessoal? Quem são essas pessoas, que o título traz, do pessoal dos serviços extrajudiciais? Segundo o provimento, pessoal, o pessoal é constituído pelo titular, tanto os titulares concursados pós 88, a Constituição Federal de 88, quanto aqueles antes da Constituição de 88.
Quem são esses aí? Aonde tem previsão legal desses titulares que foram efetivados antes da promulgação da Constituição de 88? Primeiramente, né, os concursados, nós temos a previsão deles lá no 236 da Constituição Federal, que é o nosso principal artigo da Constituição, né, e o único que prevê a nossa atividade. Todavia, se nós abrirmos o ADCT, em especial no artigo 32, estará lá disposto que a situação, né, dos serviços notariais e registrais efetivados antes de 1988 será mantida, resguardando os direitos de seus servidores, que são o direito dos estatutários, que estão respeitados até hoje, que foram também replicados pela Lei 8935, mantendo esse regime dos estatutários. Então, pessoal, nós temos então o artigo 236 da Constituição falando dos concursados e o artigo 32 do ADCT, do ato das disposições constitucionais transitórias, de extrema relevância que vocês leiam o ADCT, porque já caiu e sempre cai pergunta do ADCT na primeira fase de São Paulo, onde o artigo 32 traz a disposição, né, dos efetivos, aqueles que foram efetivados antes de 1988, tá? Só a título de curiosidade, se vocês lerem o artigo 31 do ADCT, que é o artigo antecedente, ele diz que todos os serviços judiciais, os cartórios judiciais serão oficializados. Então ali tem uma disposição no 31 a respeito dos ofícios de justiça e no 32 dos serviços extrajudiciais, tá? Muito bom fazer essa leitura do 31 do 32 e também de alguns outros artigos que vocês tenham dentro da DCT que possam ser objeto de questionamento de prova. Então, nós temos o titular, tanto pré-88 quanto pós-88. Temos o substituto do artigo 20 do parágrafo 5º da Lei 8935, também conhecido como substituto legal. Quem que é essa figura do substituto legal? O substituto legal, segundo o parágrafo 5º do artigo 20 da 8935, é aquele que responderá pela serventia nas ausências e impedimentos dos titulares, podendo inclusive lavrar testamentos. Pessoal, lembrando, tá, as questões de ausências e impedimentos, ausências é quando o titular efetivamente não está dentro da serventia, seja por motivo de férias ou seja por qualquer outra causa, uma questão médica ou de não comparecimento à serventia, este substituto do parágrafo 5º que responde pela serventia de maneira geral, podendo praticar todos os atos que seriam competentes à prática ao titular da serventia. Então são essas as ausências e os impedimentos. O que são os impedimentos, pessoal? Segundo está disposto lá na Lei 8935, diferentemente das incompatibilidades, não se confunde, são dois institutos diversos que nós estudaremos ainda na aula própria, né, a respeito da Lei 8935, mas só adiantando, os impedimentos é a vedação da prática pessoal de atos de interesse próprio do titular ou de seus parentes, sejam eles consanguíneos ou afins, ou em linha reta na linha colateral até o 3º grau. Pessoal, já caiu mais de 3 vezes nas provas de São Paulo esse 3º grau. Toda hora eles confundem com o 2º ou 4º grau, principalmente no que diz respeito a questões de testemunhas de testamento, onde a gente tem algumas vedações. Então gravem, no que diz respeito à Lei 8935, você tem o 3º grau. Lembrem do 3 da Lei 8935, vocês vão lembrar do 3º grau. É o macete mais tranquilo que eu tenho para vocês para passar nesse aspecto. E a questão ainda a respeito da incompatibilidade, que eu já falei para vocês, eu falarei para vocês logo mais. Então vamos ficar agora com a questão de ausências, que é o não comparecimento do titular da serventia por qualquer que seja a causa, e os seus impedimentos, que é a proibição da prática pessoal dos atos de todos os seus parentes até o 3º grau, ou inclusive atos dele de interesse próprio. Temos também os substitutos do parágrafo 4º, que são chamados também de escreventes substitutos, que eles praticam o ato simultaneamente com o tabelião registrador. Ou seja, eles praticam o ato junto com o tabelião e com o registrador. Numa questão, pessoal, para vocês entenderem e visualizar dentro de uma serventia, nós teremos uma ideia de que o substituto do parágrafo 5º é aquele substituto principal da serventia. É aquele que ajuda, que responde, que tem o domínio de todo o trâmite dentro de uma serventia extrajudicial. Os substitutos do parágrafo 4º, eles surgem principalmente nas grandes serventias, onde, por exemplo, vamos supor na capital de São Paulo, onde tem serventias imensas, com mais de 100 funcionários no tabelionato de notas,
Suponhamos então que tenham uma determinada serventia com 18 atendentes de balcão para a prática de atos de reconhecimento de firmas e autenticação de cópias. Então vamos supor que tenham alguns escreventes que realizam esse atendimento com o público, porém todos esses 18 escreventes do nosso exemplo estão subordinados a um escrevente ao substituto do parágrafo 4º, onde a esse substituto do parágrafo 4º incumbe assinar e verificar todo aquele trabalho daqueles 18 escreventes. Então, pessoal, o que eu gosto de falar numa terminologia, né, vamos dizer assim, para a gente visualizar, se nós pegarmos, por exemplo, a estrutura de uma sociedade empresarial grande. Nós temos então o titular, que seria o proprietário dessa sociedade, o substituto do parágrafo 5º, que seria imediatamente o administrador dessa serventia, que responde, vamos dizer assim, por tudo aquilo que acontece na serventia, nas ausências e impedimentos dessa pessoa, desse chefe, desse CEO, desse titular. E os substitutos do parágrafo 4º são os encarregados, onde a eles compete cuidar de alguns escreventes que estarão sob a sua guarda, vamos dizer assim, tá a palavra bem dizer, porque eles fiscalizam as atividades dos escreventes. Na sequência nós temos os escreventes, também chamados pela Lei 8935 de escreventes autorizados. O porquê dessa terminologia de escrevente autorizado e o escrevente substituto? É nada mais para diferenciar um do outro. A doutrina ela não é pacífica nesse aspecto, tá, pessoal? Alguns colegas chamam escrevente do parágrafo, substituto do parágrafo 4º, outro escrevente substituto. Os escreventes são chamados também só de escreventes autorizados, escreventes com fé pública, independentemente, escreventes delegados, que são aqueles que recebem, escreventes delegatários, que são aqueles que recebem uma incumbência da prática de um ato pelo titular da serventia. Não é pacífico, mas a maioria utiliza essa terminologia: titular, substituto do parágrafo 5º ou substituto legal, substituto do parágrafo 4º ou escrevente substituto, e os escreventes chamados escreventes autorizados. Os escreventes autorizados, eles são realmente autorizados pelo tabelião e pelo registrador para a prática de determinados atos, tá? Lembrando que eles podem praticar no tabelionato de nota os atos de balcão, de reconhecimento de firma e autenticação de cópias, porém, no tocante à lavratura das escrituras públicas, eles podem lavrar, mas obrigatoriamente essa escritura deve ser assinada, subscrita. O que vem? Subscrever, escrever abaixo, escrever por final, encerrar o ato, compete ao titular da serventia, efetivamente ao tabelião de notas, tá? Então, lembre-se, uma coisa é o escrevente lavrar e assinar a escritura, porém quem subscreve essa escritura é sempre o tabelião de notas. E por fim nós temos os auxiliares, que nada mais auxiliam nas rotinas da serventia, e a eles não compete a prática de nenhum ato que exija fé pública. Então nós temos o que? A prática de atos que exijam fé pública se encerra nos escreventes. Os auxiliares não podem assinar nada. Nenhum documento que saia da serventia terá validade jurídica se for praticado por um auxiliar, tá? Tem que ser pelo menos por um escrevente. Lembrando também a posição do TJ de São Paulo, que também é replicada no TJ Minas e também por outros TJs do país, de que os 10 anos previstos como alternativos na Lei 8935, que se alternam, né, ao bacharel em Direito, então os 10 anos de exercício se refere à função de, no máximo, escrevente. Então nós teríamos a questão do seguinte: para poder prestar o concurso público e sendo aprovado escolher uma serventia, terá que ter trabalhado numa serventia extrajudicial, pelo menos como escrevente, ou escrevente substituto, ou substituto legal, para que possa fazer jus à dispensa do bacharel em Direito. Auxiliares não têm o cômputo desse prazo para prestar o concurso, tá, pessoal? Dando sequência, duas observações que eu fiz a respeito desse tema. A primeira delas, expresso nas normas da corregedoria, já caiu várias vezes aqui em São Paulo na primeira fase: o Poder Judiciário não pode expedir cédulas funcionais, nem dos titulares, nem do substituto legal, nem do escrevente substituto, nem dos escreventes, tampouco dos auxiliares. Ou seja, o Poder Judiciário não expede mais funcionais para o serviço extrajudicial. Quem pode fazer isso dentro da sua serventia de cédulas funcionais é somente o titular que pode expedir
as cédulas funcionais. Todavia, essas cédulas funcionais não podem conter brasões da República ou do Estado, insígnias ou qualquer outros sinais distintivos como armas, bandeira, qualquer coisa a respeito de que identifique uma atuação estatal. Então qualquer signo, qualquer símbolo que traga uma vinculação com algum dos poderes da República, seja na esfera federal, estadual ou municipal, ou até mesmo distrital, se estivermos falando do DF, não podem ser expedidas cédulas funcionais. Isso está previsto expressamente no item 2 do capítulo 21. E a outro destaque que eu faço para vocês é o que justamente dualiza com os impedimentos, motivo de muita confusão já em prova de primeira fase, do que é impedimento, o que é incompatibilidade. Lembrando, impedimento relativo à prática de atos próprios ou parentes até terceiro grau, enquanto a incompatibilidade é o que? É a incompatibilidade, ou seja, o exercício da atividade notarial registral é incompatível com o exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública, ou até mesmo da advocacia ou da intermediação dos serviços advocatícios. Então nós temos isso por incompatibilidade. Então a incompatibilidade vem a respeito de cargo, emprego, função pública ou advocacia, enquanto os impedimentos dizem respeito até a prática de atos da serventia pessoalmente, seja atos de interesse próprio ou de parentes do titular até terceiro grau, lembrando que são parentes afins consanguíneos em linha colateral ou na linha reta. Segundo ponto que a gente vai tratar aqui a respeito da outorga da delegação. As normas são muito expressas nesse sentido e os prazinhos aqui dos atos, os 3 atos que nós estudaremos aqui, que é o ato de delegação, investidura e exercício. Além de gerar uma certa confusão na cabeça de qualquer pessoa que vai estudar isso, a doutrina não é pacífica, a maioria dos colegas sequer enfrenta a diferença desses 3 institutos, porém eu gosto de diferenciar porque sim, se as normas dizem 3 institutos distintos, é porque cada um tem a sua função dentro do processo de seleção do concurso público para que seja outorgada a delegação para um titular de serventia extrajudicial. Então, dentre os 3 atos, nós temos os chamados atos de delegação, que é a efetiva outorga da delegação, o ato de investidura e o ato de exercício efetivo das atividades notariais e registrais. Primeiramente, o que é delegação? A origem da delegação, a permissiva, o ato de permissão da delegação, está lá no artigo 236 da Constituição Federal. Por quê? Delegação, pessoal, nada mais é do que um ato administrativo onde o Estado transfere ao particular o exercício do serviço público. Ou seja, o serviço, a titularidade é do Estado, porém, ele vai delegar essa função para esse titular da serventia para que ele desempenhe, em nome próprio, pessoa física, esse serviço público que foi a ele transferido, ou seja, a execução do serviço é deslocada do Estado para que o particular preste esse serviço. Então, isso é a delegação. A delegação do serviço nada mais é do que a transferência do exercício para o particular para que ele exerça o serviço público. E quando acontece a delegação? Quando que tem efetivamente o ato da delegação? Teoricamente, por uma lógica do sistema, tanto das resoluções 80 e 81 do CNJ, como também do capítulo 21 das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, o momento da delegação é na própria escolha da serventia. Ou seja, não é o ato de aprovação no concurso público que gera a delegação desse serviço público, e sim o momento que esse candidato que foi aprovado e logrou êxito no concurso, nas 3 etapas do concurso para o extrajudicial, ele faz efetivamente a escolha do serviço. Então, no momento em que ele escolhe uma serventia de seu interesse, o Estado delega a ele essa autorização para que ele possa praticar o serviço público. Na sequência, nós temos o ato de investidura. O que é o ato de investidura, pessoal? Primeiramente, para a gente pegar o que é investidura, investir de sinônimo e também terminologia etimológica, nada mais é do que investir é o quê? Colocar a roupa da função. Quando você tem um magistrado, uma pessoa investida na magistratura, nada mais é do que a simbologia do ato dele colocar a toga para que ele possa exercer a magistratura.
No nosso caso não tem uma roupa característica ou qualquer adorno que seja característico disso, mas o ato de investidura ele tem a sua origem do direito eclesiástico. O que significava isso? Dentro do direito eclesiástico, quando alguém do clero era colocado, ou seja, ele era investido numa função relevante, ele tinha que prestar um juramento de fidelidade. Então nada mais é do que isso. Não é, tá, no sentido claro, né, do que é um juramento de fidelidade. E sim, né, para nós, segundo o que diz o capítulo 21 das normas, é a prestação do compromisso de exercer a atividade notarial e registral de maneira proba. Então, pessoal, a investidura é o compromisso desse aprovado no concurso público, depois que ele escolheu a sua serventia, ele presta um compromisso ao Tribunal de Justiça, a quem incumbe né, todo esse gerenciamento do serviço notarial e registral. Então ele presta um compromisso, é o que está disposto lá no item 4.3, de desempenhar a função de maneira proba, e assim ele está se sujeitando às regras da corregedoria para fins de investidura. Quando que deve ocorrer, pessoal? Principalmente, o ato de investidura ele tem que ser no mesmo ato da delegação. Ou seja, quando o candidato ele escolhe a sua serventia, o que ocorre normalmente, que também as normas são expressas nesse sentido, é que prefira que esse ato de delegação seja junto com a investidura. Ou seja, ele já é delegado do serviço público e também já é investido na função de tabelião ou registrador. Caso isso não aconteça, qual o prazo? Entre a delegação e a investidura, o prazo é de 30 dias, para que ele seja investido na delegação que lhe foi incumbida, prorrogável por mais 30 dias de maneira motivada. E quem que traz a investidura? É o Corregedor-Geral da Justiça. Quem investe esse candidato aprovado no concurso, que já escolheu sua serventia, é efetivamente um ato do Corregedor-Geral da Justiça. Por fim, nós temos o chamado exercício. O que é o exercício da serventia? Nada mais é do que o ato inaugural. É o momento que esse aprovado em concurso, a quem já foi otorgada a delegação, já foi investido na sua função, ele começa efetivamente a trabalhar para o Estado. Ele começa efetivamente a prestar um serviço público em nome do Estado. E esse é o chamado exercício. O exercício nada mais é do que uma sujeição plena desse notário registrador a todo o regramento normativo da Corregedoria Geral da Justiça. Enquanto nós temos aqui na investidura um dever de compromisso para com o Tribunal de Justiça, o exercício é a sujeição ao órgão específico do Tribunal de Justiça, ao quem o presidente delegou a função de correcionar todas as atividades notariais e registrais. Então é nesse momento que acontece o exercício. Ele se sujeita às normas da Corregedoria Geral da Justiça, a todos os ditames dos provimentos da Corregedoria, perante o juiz corregedor permanente da localidade onde ele está entrando em exercício. Então quem, na verdade, autoriza o exercício desse tabelião registrador é o juiz corregedor permanente, que depois de colocar essa pessoa, esse aprovado em concurso, já delegado e já investido, ele tem que comunicar o Corregedor-Geral da Justiça em 10 dias. Pessoal, como que funciona na prática? Quando você faz a escolha da sua serventia, assina o termo de investidura junto a uma pessoa designada ou até mesmo o Corregedor-Geral da Justiça, quando ele comparece na audiência de escolha, você sai de lá com um título de outorga. Nesse título vai ter todos os seus dados, né, uma outorga da delegação e efetiva investidura desse candidato aprovado, e no verso desse título vai ter um campo em branco, onde vai estar lá que você iniciou o exercício da serventia na data tal, assinada pelo juiz corregedor permanente, e o carimbo do juiz falando quem é esse juiz. E também a sua assinatura aceitando essa sujeição a todas as normas da corregedoria. Então acontece junto ao Corregedor Geral permanente, e em 10 dias ele deve comunicar ao Corregedor Geral. Prazo de exercício, 30 dias contados da investidura, tá? Então nós temos delegação para investidura, 30 prorrogável por mais 30, e da investidura para o exercício somente 30, não tem prorrogação, não está previsto nas normas isso.
O que acontece se, depois de delegado, ele não é investido dentro do prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30? Esse ato de delegação ele vai ser tido como sem efeito, é o que diz expressamente as normas. Da mesma maneira, na mesma interpretação, se ele for investido, mas não entrar em exercício dentro de 30 dias junto ao corregedor permanente, tanto os atos de investidura quanto o ato de delegação serão tornados sem efeito. Pegadinha clássica de concurso que está aqui nas observações que eu coloquei para vocês aqui. A primeira observação, em regra, a outorga da delegação é concomitante à investidura, como eu disse a vocês. Então, em regra, a delegação e a investidura no mesmo ato, no mesmo momento. E a investidura sem efeito ou a outorga da delegação sem efeito, quando extrapolados os prazos de 30 mais 30 para a investidura ou de 30 para o exercício, ela é tornada sem efeito pelo presidente do Tribunal de Justiça, tá, pessoal? E não pelo corregedor geral. Então tomem muito cuidado com isso. Vocês têm 3 figuras aqui dentro de todo esse processo, desde a aprovação do concurso público, escolha e efetivo exercício desse titular. Ele recebe a delegação do Estado, a investidura do Corregedor Geral da Justiça, o exercício com o juiz corregedor permanente, porém, caso venha a ser tornado sem efeito, quem que declara esse ato sem efeito é o presidente do Tribunal de Justiça. Essa questão já foi pergunta 4 vezes na prova de São Paulo, desde o primeiro concurso. Para vocês terem uma ideia, de sempre coloca lá o ato de, eventualmente, sendo extrapolado o prazo de 30 dias para a investidura, o prazo de 30 dias para o exercício da serventia, o ato será, 2 pontos, declarado, a investidura e delegação serão declaradas sem efeito pelo Corregedor Geral da Justiça, juiz corregedor permanente, juiz de direito, juiz diretor do fórum, e tem numa das alternativas lá, presidente do TJ. O que o candidato pensa? Mas o presidente do TJ não participa nunca de nada, né? Nem mesmo na questão de recurso de dúvida registral no Estado de São Paulo, é o Conselho Superior da Magistratura, tudo bem, presidido pelo presidente do tribunal, mas ele não aparece em lugar algum, aqui ele aparece. Quem declara sem efeito a outorga da delegação é o presidente do TJ. Por quê? Quando o Estado delega esse serviço para o particular, quem que está respondendo pelo Estado? É o chefe do Poder Judiciário. Por quê? O artigo 236 da Constituição diz exatamente isso. Que quem comanda, quem correciona tudo isso, quem regulamenta, fiscaliza, é o Poder Judiciário. Então é o chefe do Poder Judiciário que delega essa função, ele representando o Estado, a quem depois será investido pelo Corregedor Geral e em exercício pelo Corregedor Permanente. Tá ok, pessoal? Dando sequência, investidura em nova delegação gera renúncia tácita à outorga pré-existente. Muito cuidado. Isso já foi objeto de mandado de segurança, PCA, tudo que vocês imaginarem a respeito disso. Se você já é titular de uma serventia extrajudicial e não tem a intenção de sair da sua serventia, se você comparecer à audiência de escolha e escolher efetivamente alguma serventia, mas nesse mesmo ato de escolha tiver a investidura desse aprovado no concurso público, no momento da escolha, ou seja, não tem só o ato da delegação na escolha, vai ter a delegação e também a investidura. Se você for investido, a sua serventia anterior será renunciada de forma tácita. Isso é extremamente pacífico no Estado de Não é o exercício que gera a renúncia tácita da serventia antiga, e sim a investidura. Então, se você escolheu a serventia, lhe foi outorgada a delegação e você foi investido efetivamente, você terá renunciado à sua serventia anterior. Tá? Muito cuidado com isso, pessoal. Antigamente tinha uma posição que falava que era do exercício, etc. Mudou, agora está pacífico. Investidura em qualquer atividade notarial estranha, em qualquer estado do país, gera renúncia tácita da delegação. E pior, se você for investido e não entrar em exercício dentro dos 30 dias, o que acontece? Investidura sem efeito, delegação sem efeito por ato do presidente do TJ.
repristina a sua delegação anterior? Entendimento aqui não. Mesmo que venha a ser tornada sem efeito a investidura e delegação, você perdeu a sua serventia anterior por renúncia. Por quê? Embora a investidura e a delegação sejam tornadas sem efeito, a norma não diz nada de que a revogação, de que a renúncia tácita desse titular venha a ser tornada sem efeito também. Então, a investidura, ela gera sim uma renúncia tácita e irretratável à delegação anterior desse candidato. E o último destaque que eu faço é, quando se tratar da primeira delegação, terá, na verdade, uma necessidade obrigatória, segundo o que diz o capítulo 21 das normas, de que o juiz corregedor permanente ele compareça na serventia para vistoriá-la através de uma visita correcional antes do início do exercício das atividades. Por quê? Ele vai verificar se as instalações estão condizentes com aquilo que o serviço público deve ser norteado. Então, se tem acessibilidade, se tem fácil localização, indicação das placas na frente do cartório, se está higienizado, se o acervo está seguro, se as mesas são o local, o ambiente laboral de mesas, etc., iluminação, se está propício para uma boa prestação de serviço público. Isso é incumbência do juiz corregedor permanente. Então, quando se tratar de primeira delegação, o que é primeira delegação? São aquelas serventias que estão sendo instaladas pela primeira vez, elas não existiam até então. Então, nessa primeira, o juiz corregedor permanente ele fará uma visita para vistoria das instalações antes do início das atividades, ou seja, antes do exercício efetivo desse tabelião ou registrador. Terceiro item da nossa aula, substituição circunstancial do titular. O que isso quer dizer, pessoal? Nós temos uma disposição no item, um dos itens do capítulo 21 das normas de serviço da corregedoria, que ela diz a chamada substituição circunstancial do titular. Nada mais é do que as questões relativas às ausências e impedimentos. Então, quando você tem uma substituição circunstancial do titular, nada mais é do que esse momento das ausências e impedimentos de quem vai responder circunstancialmente pela serventia. Por que substituição circunstancial? É uma substituição esporádica, é uma exceção à regra. Não é um caso de perda da delegação onde venha surgir o interino. Também não é o caso de uma intervenção na serventia onde vai ser apurada uma eventual prática de falta grave. Aqui é um momento breve de ausência ou de impedimento desse titular da delegação para que alguém venha substituí-lo de forma pontual nesse momento, nessa substituição do titular. O que é importante a gente elencar aqui, de guardar isso como observação? As normas elas trazem 4 hipóteses que devem ser exaustivamente respeitadas nessa mesma ordem. A primeira delas, se houver ausência ou impedimento do titular, gerará uma substituição circunstancial, primeiramente por quem? Pelo substituto legal, que é o substituto do parágrafo 5º. Esse substituto legal do parágrafo 5º, nós temos que lembrar que nas normas há uma disposição expressa, onde diz que o titular, quando ele elege o seu substituto legal do parágrafo 5º, ele deve comunicar por meio de portaria ao seu corregedor permanente quem que é esse substituto do parágrafo 5º. Obrigatoriamente ele tem que falar, esse escrevente meu, ele será o substituto do parágrafo 5º. Esse escrevente dentre os substitutos, ou se não tiver nenhum substituto, essa é a pessoa que responderá nos meus impedimentos ou na minha ausência. Ele manda uma portaria para o juiz corregedor por meio de ofício. Ele manda um ofício, o titular manda um ofício para o juiz corregedor, e esse juiz corregedor ele baixa uma portaria falando que o substituto legal daquela serventia é o fulano que foi escolhido pelo titular da serventia. Se não houver uma designação do titular, o próprio juiz corregedor permanente ele também vai baixar uma portaria escolhendo alguém nessa serventia para que ele responda. O critério é livre, do juiz corregedor permanente. Ele vai sempre, normalmente, eles acabam escolhendo o escrevente, o substituto ou o escrevente da serventia mais antigo, ou qualquer um daqueles que estejam nas serventias
entre os escreventes ou substitutos do parágrafo 4º que tenham e demonstrem mais experiência nos trâmites da serventia. Então, se não houver uma nomeação prévia pelo titular, quem fará essa escolha será o juiz corregedor permanente por meio de portaria. Então ele vai baixar uma portaria tanto para ratificar a escolha do titular quanto para designar alguém como substituto legal nas ausências e impedimentos desse titular. Segunda hipótese, caso não tenha como colocar ninguém, não tenha o substituto do parágrafo 5º, não tenha como colocar qualquer pessoa, ele vai escolher um escrevente da categoria de escreventes autorizados que esteja na mesma serventia, também por portaria do JCP. Ou seja, pessoal, na primeira hipótese, se não tem o substituto do parágrafo 5º, ele vai baixar nessa portaria do juiz corregedor já comunicado. Caso não tenha o substituto do parágrafo 5º, ele vai escolher dentre os escreventes da serventia quem que é capaz de tocar essa serventia. É aquela hipótese que eu falei para vocês agora, de que, não tendo nenhum substituto do parágrafo 5º, ele vai escolher entre os escreventes, seja escreventes autorizados ou seja escreventes substitutos, alguém que tenha domínio da serventia para responder por ela nessa ausência ou impedimento. Terceira hipótese, não tem ninguém do substituto parágrafo 5º, o juiz corregedor entendeu que ninguém daquela serventia tem competência técnica para poder responder por ela. O que ele vai fazer? Ele vai escolher delegado ou preposto de uma serventia da mesma comarca. Ele pode tanto escolher o titular quanto o preposto de uma serventia, primeiramente da mesma comarca. Dentro dessa questão, o que a gente tem que fazer um destaque? São duas situações diferentes. Aliás, desculpe, são 3 situações que a gente pode ilustrar aqui. Já vou apagar aqui, porque eu tenho que fazer mais anotações na segunda parte da aula. Para vocês entenderem o que quer dizer esse item, ele é um pouquinho complexo, um pouquinho chato, mas não é de difícil compreensão quando a gente consegue ilustrar de maneira mais tranquila. Então nós teremos aqui a situação 1, a situação 2 e a situação 3. São 3 situações distintas. Primeira situação, nós temos uma comarca onde nela tem somente um juiz corregedor permanente. Tá ok? Segunda situação, nós temos uma única comarca, porém ela possui 2 ou mais juiz corregedores permanentes. Muito comum em comarcas muito grandes. Em comarcas de número de habitantes muito expressiva, normalmente cada juiz de direito é escolhido para uma especialidade. Então você tem um juiz corregedor do notas, um juiz corregedor do protesto, outro juiz corregedor do registro civil das pessoas naturais, outro juiz corregedor dos distritais, outro juiz corregedor das cidades que não sejam a cidade sede da comarca, ou seja, você tem uma pluralidade de juízes corregedores. E a terceira situação são duas comarcas distintas com seus juízes corregedores permanentes próprios. O que eu quero dizer com essa divisão, pessoal? Aqui, uma só comarca e um corregedor. Uma comarca, 2 corregedores ou mais. Duas comarcas com cada um seu juiz corregedor. Lembrando que não é possível que seja o mesmo juiz corregedor de ambas as comarcas. Sempre será um juiz corregedor de cada comarca que corresponde a um juiz de direito. Pessoal, o que quer dizer essa hipótese de um delegado preposto da mesma serventia da comarca? Por que eu fiz essa distinção? Primeira delas, se aqui acontecer uma comarca e um juiz corregedor, tivermos uma designação de alguém para responder pela serventia por meio de portaria, essa portaria será baixada pelo juiz corregedor permanente, assinada por ele. Assinada pelo juiz corregedor permanente. Tá ok? Então vamos supor, eu tenho aqui o registro civil das pessoas naturais, o titular adoeceu gravemente, não está podendo comparecer à serventia, suponhamos que ninguém trabalha com ele trabalhava sozinho, desempenhava uma comarca, uma cidade muito pequena, e o tabelião de notas e protesto dessa comarca, o juiz chega nele e fala, eu preciso que você responda para mim, ou que você me designe algum escrevente seu para responder pelo registro civil, enquanto o fulano está acometido numa grave enfermidade.
até que ele melhore, se recupere ou acabe acontecendo alguma coisa que venha a gerar a perda da delegação, seja por incapacidade, seja por morte. Então aqui o que acontece? Vamos supor que um escrevente do notas de protesto vai ser designado para responder pela serventia do registro das pessoas naturais. O juiz corregedor permanente ele baixa uma portaria falando: fulano, escrevente do tabelionato de notas de protesto da comarca tal, passa desde a data tal a responder pela serventia do registro das pessoas naturais até que o titular se restabeleça e volte à atividade na serventia. Maravilha? Quem assina? Somente um. Segunda hipótese, mesma coisa aconteceu, vamos supor o mesmo registro civil das pessoas naturais, vamos supor que seja uma comarca maior, e tenha também um outro corregedor do tabelionato de notas. Mesma hipótese, o registrador civil fica cometido de uma grave doença, trabalhava sozinho na serventia, não tem ninguém para responder, não tem substituto legal, não tem nenhum escrevente na serventia, e ele vai ter que escolher alguém para tocar. Mas suponhamos que esse juiz corregedor permanente, ele só é corregedor do registro civil das pessoas naturais. Porém, tem um tabelionato de notas que é submetido a um outro corregedor permanente. E ele chega, né, no tabelião de notas desse outro corregedor e fala: ó, tabelião, seguinte, eu tive um problema no registro civil, onde o titular está cometido numa grave enfermidade, não está podendo comparecer na serventia, o serviço está parado, nós precisamos, como trata-se de um serviço público, ele tem que ter continuidade. Então eu preciso de você ou de um escrevente que você me designe, me indique, para responder pela serventia, desde que ele aceite o encargo. Suponhamos então que o tabelião fala: não, por mim, tá ok. Pega o escrevente fulano, ele já trabalhou no registro civil, ele tem experiência, ele é o mais indicado para suprir essa necessidade ocasional transitória, essa substituição circunstancial. O que esse juiz corregedor do registro civil tem que fazer primeiro? Ele tem que ter autorização do corregedor do notas. Para quê? Para que seja deslocado esse escrevente de uma serventia para outra. E como isso acontece? Também por meio de portaria. Porém, essa portaria será assinada por ambos os corregedores permanentes. Ou seja, aquele corregedor que solicitou um escrevente e aquele corregedor que autorizou essa sessão, esse deslocamento do escrevente do notas, eles ambos assinam a portaria de designação. Tá ok? Então são dois corregedores distintos, porém na mesma comarca. Então, se é na mesma comarca, os dois assinam a portaria com essa designação transitória. Terceira situação: um corregedor de uma cidade X e um corregedor da cidade vizinha. Suponhamos então que esse corregedor da comarca 1, da primeira comarca nossa, mesma situação, registro civil, e o titular foi acometido de uma grave doença. Ele procura os outros serviços da sua comarca e todo mundo fala: esse cartório é problemático, eu não quero mexer com isso não. Esse cartório tem fama de ser um pouco bagunçado, um pouquinho o serviço é meio complexo, tem muita coisa atrasada, que ficou para trás, está muito tempo sem designação. Ninguém aceita assumir isso, porque ninguém é obrigado a responder por uma serventia. Todo mundo tem que ter essa aceitação desse ônus, né, desse encargo. Então ele vem, o juiz corregedor procura na comarca, não tem ninguém que possa responder para mim aqui na serventia. Só que ele tem notícia de que, por exemplo, um escrevente do registro civil da comarca vizinha fala: não, eu assumo, eu vou para lá. Se assim for necessário, eu fico lá o tempo que precisar até que esse titular se restabeleça. O que esse juiz corregedor permanente tem que fazer primeiro? Primeiro, com a anuência do titular da serventia, que autoriza esse deslocamento do escrevente, e a autorização do juiz corregedor permanente, para que esse escrevente saia de uma comarca e vá para outra. Nesse caso, nós teremos o que para efetivar esse ato administrativo? Também teremos uma portaria. Porém, essa portaria não será assinada por ambos os corregedores permanentes, como poderia a gente ter, né, raciocinado de uma maneira meio que quase lógica. Você fala: bom, se aqui são dois corregedores, duas serventias, dois corregedores, duas serventias, seria o mesmo corregedor. Eles dois assinam aqui também. Não é essa a regra do capítulo 21 das normas. Aqui ele diz que quando se tratar de deslocamento de escrevente ou delegados de uma comarca para outra, quem assina essa portaria é
o Corregedor-Geral da Justiça. Ou seja, é o corregedor que vai baixar essa portaria autorizando que esse escrevente saia de uma comarca e ingresse na outra, tá? Essa disposição é importante porque ela reforça a condição de que os juízes corregedores permanentes são os longamanos do corregedor-geral. O que é longamanos? Eles são um braço estendido, e essa é a tradução literal do latim de longamanos. Ele é uma extensão do braço do corregedor. Quando você tem em jogo duas comarcas com as serventias distintas para esse deslocamento de qualquer escrevente ou de delegado de uma serventia para responder pela outra, de uma comarca distinta, quem vai assinar essa portaria é o Corregedor-Geral da Justiça. Muito cuidado. E essa hipótese do delegado preposto de uma serventia de outra comarca seria a quarta hipótese que eu trouxe para vocês aqui. Então esses dois dizem respeito às hipóteses 2 e 3, enquanto a quarta hipótese é a portaria assinada pelo Corregedor-Geral da Justiça quando se tratar de duas comarcas distintas. Resumindo, para fixar, uma comarca, um juiz corregedor permanente, portaria assinada por um. Uma comarca, dois corregedores permanentes, portaria assinada pelos dois. Duas comarcas com dois corregedores permanentes, portaria assinada pelo Corregedor-Geral da Justiça. Tá ok, pessoal? Bom, eu vou seccionar, diferente do que eu fiz na primeira aula, eu vou seccionar essa aula agora, porque eu vou apagar a lousa e vou escrever novamente as anotações da segunda parte da aula. Então, para que vocês não percam tempo comigo apagando a lousa, escrevendo tudo, que tem bastante coisa para escrever ainda, eu vou pausar o vídeo aqui, parar a gravação, será disponibilizada como parte 2, onde essa parte 2 eu vou começar da segunda lousa. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouquinho.